Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 10 ao dia 16 de julho de 2023. Nessa semana, a gente vai ter a energia de uma lua minguante que acabou de acontecer no signo de Áries no domingo, dia 9. Dentro da lua minguante, quem me acompanha já sabe, é uma semana de recolhimento. É uma semana de ritmo mais lento, mais cadenciado, pedindo para a gente refletir mais do que agir. E Áries é um signo que fala muito de ação, é um signo de energia impulsiva, de energia ativa, de fazer. E às vezes a gente tende, dentro dessa energia ariana, querer agir impulsivamente, tomar atitudes precipitadas, simplesmente sair fazendo sem refletir anteriormente. E uma semana de lua minguante nesse signo pede justamente para a gente refletir antes de agir, para a gente refletir sobre a maneira com a qual a gente tem agido, como que eu faço as coisas, se eu tendo a fazer com cuidado, com calma, com preparação, com programação, organização, ou se eu saio fazendo de qualquer jeito, às vezes nem faço, né? A questão da procrastinação, ficar muito preso à ideia de fazer, à cobrança de fazer e acabar não fazendo. Então, é um chamado para reflexão sobre a nossa ação, sobre a nossa maneira de agir e fazer as coisas na nossa vida. No nosso mapa natal, naturalmente, a nossa maneira de agir, ela está atrelada ao signo onde Marte, que rege o signo de Áries, se encontra. Para quem tem Marte em signos de fogo no mapa natal, nasceu assim, eu vou ter, o Marte em Áries, em Leão e Sagitário, são pessoas que tendem a ser naturalmente mais impulsivas, principalmente com Marte em Áries. São aquelas pessoas que tomam a frente, que lideram, que mandam e comandam, que primeiro fazem e depois refletem. Tendem a ter mais facilidade em começar algo, em começar um projeto, porque age no impulso. E depois, às vezes, na maioria das vezes, acaba até desistindo depois. Tem mais dificuldade no continuar, no levar à frente aquilo que elas começam. Quem tem Marte em signos de terra são pessoas mais concretas, que pensam muito antes de fazer, que se organizam, que se disciplinam, que têm uma razão para ação. Elas sabem por que elas estão fazendo aquilo e se não faz sentido, elas simplesmente não fazem. Muitas vezes são pessoas que lidam bem com questões práticas, burocráticas. Fazer, resolver é com elas mesmas. Só que elas tendem a ter uma certa procrastinação, porque se não tiver tudo muito bem feito, organizado, aliás, feito não, né? Se não tiver muito bem programado, organizado, elas tendem a não começar. Então, elas demoram mais para fazer, porque elas têm um processo mais lento por trás, mas são pessoas que lidam bem com atitudes concretas. Quem tem Marte em signos de ar, que são, eu não sei se eu falei de terra, mas de terra é Touro, Virgem e Capricórnio. Eu acho que eu não tinha comentado. Já a Marte em signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário, são pessoas mais racionais, então elas pensam muito antes de agir. Elas ficam muito presas na mente, têm uma mente mais agitada, age, mas muitas vezes de uma maneira desordenada, porque aqui não é uma ação organizada da Terra, né? É uma ação mental. Passou pela minha cabeça, eu fui lá e agi. Então, tem uma mente muito agitada, cheia de ideias, e que acaba agindo em relação a elas, né? As ações, elas são muito pautadas pelos pensamentos. E aí, dependendo do nível de pensamento que essa pessoa tem, ela acaba agindo em relação a isso.
Nas relações, elas tendem a ser mais incisivas também. Então, são pessoas muito movidas pelas próprias ideias. As ideias, elas motivam a pessoa a agir. E aí depende do tipo de ideias, de crenças que as pessoas cultivam. Aí a gente vai ter o nível de ação para essas pessoas. Mas elas tendem a ser pessoas que agem muito pelos outros, né? Então a opinião dos outros importa, ou se o outro tá ali envolvido, né? As relações, elas têm muita influência na maneira que a pessoa age. Quem tem Marte em signos de água, peixes, câncer e escorpião, são pessoas movidas pela emoção. Então, o lado emocional, o que a pessoa está sentindo, se alguém falou alguma coisa que a afetou emocionalmente, faz elas agirem. São ações mais confusas, mais difusas, muito imprevisíveis, porque a emoção, ela não tem muita previsibilidade, não tem como a gente controlar também, então é uma ação mais desordenada. Às vezes a pessoa tá super bem, super motivada, super empolgada, vai lá, faz, resolve, mas talvez em outros momentos, em outras fases, ela não consiga ter essa mesma eficiência. Então, flutua muito, né? A maneira que a pessoa age. Não existe uma predominância, mas sim muito alinhado ao que a pessoa está sentindo. Isso de uma maneira muito geral, não tem como classificar as pessoas apenas por esse ponto, mas ajuda a gente a se entender e a entender a maneira que a gente age. Já de uma maneira geral no céu, a gente vai ter Marte entrando no signo de Virgem na segunda-feira, dia 10. Regendo essa lua, que acabou de ficar minguante no signo de Áries, a gente vai ter um chamado, né? Dependendo, claro, de cada um ali pelo mapa natal, o posicionamento de Marte, que eu convido você a procurar e investigar. Mas de uma maneira geral, e aqui você não precisa necessariamente saber o seu signo, todos vamos estar sendo convidados a agirmos com mais cuidado, a organizar primeiro, a perceber se vale a pena investir a nossa energia naquilo, a sermos mais concretos, práticos, objetivos, porque Virgem traz essa energia para todos. É uma energia que estará presente nos próximos dias aí. Eu não sei exatamente até quando, mas Marte tende a ficar no mesmo signo por volta aí de 40 dias. Então, no próximo mês, pelo menos, a gente pode saber que a energia vai estar dessa forma. Então, aqui, se a gente parar para pensar, Lua minguante, Marte em Virgem, é um processo muito de limpeza, de depuração, da maneira como a gente vem agindo impulsivamente, pedindo para a gente se organizar melhor, pedindo para a gente perceber o que faz sentido ou não a gente fazer, porque muitas vezes a gente age no automático, a gente faz muitas coisas que a gente nem sabe por que faz. A maioria delas, talvez a gente nem precisasse fazer, e uma outra parcela nem nos faz bem. Então, a gente não precisa e não traz um benefício direto para a gente. E mesmo assim, a gente continua fazendo. Então, reflita se na sua vida não existe algo assim. Percebe, faz talvez uma lista do que você faz no dia. Quais são as suas atitudes? Aqui a gente está falando de ação, a gente está falando de questões concretas, né? Daquilo que a gente faz. E aí fazer esse tracking, né? Esse rastreamento, vai ajudar a gente a se observar e perceber o que eu faço num dia comum. E talvez depois, analisando, perceber se algumas dessas ações não podem ser mudadas, otimizadas, então encontrar uma maneira melhor de fazer, delegadas, alguém pode fazer por você, para que você tenha a sua energia poupada e você possa direcioná-la
para outras coisas que também são importantes para você e você vem deixando de lado. Quantos projetos, quantos sonhos, quantas mudanças de hábito a gente gostaria de estar nos dedicando e a gente não consegue porque não tem tempo, não tem energia, não tem como, né, nesse momento, dentro do nosso hábito, da nossa rotina, fazer essa inclusão, né, de coisas que a gente precisa fazer e que a gente não está fazendo. Então, essa é uma semana que pede para a gente agir de uma maneira muito concreta em relação aos nossos hábitos, em relação à nossa rotina, em relação àquilo que eleva, aquilo que levaria a gente a realizar aquilo que a gente gostaria nesse momento ou num futuro próximo, e observar os sabotadores que estão impedindo a gente de fazer o que precisa ser feito. O único risco aqui, o único cuidado que a gente precisa tomar é a gente não se tornar perfeccionista demais ou críticos demais. Porque Marte em Virgem, ele tem um pouco essa tendência a se apegar muito a coisas pequenas, a pequenos detalhes em relação às coisas. Então, se não tá perfeito, se eu não sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, eu nem faço. Ou eu postergo, ou eu procrastino. Então, existe também essa tendência a gente ficar muito preso nessas pequenas coisas, nesses pequenos defeitos e a gente não fazer o que precisa ser feito. É muito importante a gente fazer esse exercício que eu propus, de analisar a sua rotina, analisar os seus hábitos, analisar a sua maneira de agir e perceber o que pode ser modificado, reajustado, transformado nessa semana de lua minguante no signo de Áries. Outra questão aqui em relação à lua minguante é que a gente está sendo convidado a se desapegar de uma maneira de ser, de uma maneira de fazer, de uma maneira de agir, e tudo isso, de certa forma, constrói quem a gente é. E o que a gente não percebe é que muitas vezes nós não somos assim, mas nós fomos construídos dessa forma. Então, nós fomos ensinados, nós fomos influenciados por outras pessoas ao nosso redor, na nossa infância, pela nossa família, a sermos assim. E a gente acha que a gente é assim, que faz parte de quem eu sou, que eu não consigo fazer de outra forma. Então, a palavra-chave aqui é desapego. Desapegar-se daquilo que a gente pensa sobre nós mesmos em relação a esses assuntos dessa semana. Que a gente consiga se desconstruir sem achar que a gente vai deixar de ser a gente mesmo, porque nós vamos muito além disso. A gente precisa começar a ter consciência dessa energia intrínseca que nos habita, que vai além da nossa personalidade, que vai além de quem nós acreditamos que somos, porque agimos assim, porque pensamos assado. Nós não somos nossos pensamentos, nós não somos nossos sentimentos, nós não somos nem a nossa história. E essa desidentificação com a história ajuda a gente a se reconstruir traumas, bloqueios, porque a gente não fica mais apegado à narrativa da nossa vida. Quanto mais livres a gente estiver dessa identificação com a forma, com a personalidade, com a nossa história, mais fácil é a gente mudar e ir cada vez mais em direção a quem a gente realmente é. A vida se torna mais fácil quando a gente assume quem a gente é. E a gente não sabe, mas é muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquilo viver nesse estado, porque a gente não precisa forçar. Quem a gente é de verdade é muito mais puro, é muito mais nobre, é muito mais leve,
é uma forma de viver em comunhão com a vida que não se apega a coisas pequenas, que não consegue guardar mágoa, que não consegue guardar rancor, que não consegue ficar preso a amarras que estão muito relacionadas ao ego, que estão muito relacionadas às questões materiais, que são questões temporárias. Quem a gente é, humanamente falando, a nossa vida material muda muito rápido. E a nossa vida física aqui na Terra, ela também tem um prazo de validade. Então, quando a gente percebe que a gente está se apegando muito a questões que passam, a questões impermanentes, a nossa forma física, a nossa personalidade, a nossa história, a questões materiais de conseguir mais dinheiro ou não e ter bens ou não, isso faz com que a gente sofra, com que a gente se apequene, porque a gente não consegue se conectar com a nossa grandeza, que vai além de tudo isso. Não significa que a gente não possa buscar coisas materiais, buscar melhorar a nossa saúde, o nosso corpo, não é isso, mas é o sofrimento que eu gero quando eu não aceito a minha situação como ela é, fisicamente falando, materialmente falando, e aí eu gero aquele sofrimento porque eu não consigo me encaixar na minha vida, em como ela é. O primeiro passo para a mudança é a aceitação. Eu aceito quem eu sou, como eu estou, e assim eu posso angariar forças dentro de mim para fazer esse processo de transformação. E é isso que eu desejo para você nessa semana de lua minguante. Já para o final da semana, a gente já vai começar a sentir a energia da lua cheia, que acontece na próxima segunda, dia 17. Principalmente no sábado e no domingo, com a lua no signo de Câncer, a lua cheia, a lua nova, eu tô falando a fase errada da lua. Então, deixa eu voltar, reformular aqui. Mais pro final da semana, a energia da lua nova já vai começar a se mostrar. Então, a gente pode começar a pensar naquilo que a gente deseja fazer, naquilo que a gente deseja viver daqui para frente, principalmente escolhendo novas emoções que a gente gostaria de sentir e alimentar na nossa vida, porque a gente está falando de um ciclo canceriano. Essa questão da história, da identificação com a nossa história, essa mania que a gente tem de ficar alimentando as nossas dores e mágoas, também tem a ver já com essa energia da lua nova na semana que vem. Essa lua nova, ela vai pedir pra gente reescrever a nossa história, pra gente ressignificar aquilo que já aconteceu, realmente dando um novo enfoque, uma nova visão, reescrever mesmo, sabe? Não ficar tão apegado ao que aconteceu e poder daqui para frente escolher a história que a gente quer viver. Porque a gente fica tão apegado com o nosso passado e acha que ele, nos trouxe até aqui e não tem como mudar isso, que a gente não percebe que a gente está escrevendo o nosso futuro hoje, que a gente está vivendo o passado do que um dia vai ser. Lá na frente, hoje vai ser passado. E esse passado está sendo construído hoje. A nossa história está sendo construída hoje, com as atitudes presentes, a nossa maneira de pensar, de ser, de agir, aquilo que a gente sente hoje. E a gente fica perdendo o nosso foco nesse sofrimento passado e nessa preocupação futura. Nunca no presente, nunca ancorado no agora, onde a gente pode, de fato, mudar a nossa realidade e criar uma vida completamente nova. Eu já estou me adiantando um pouco aqui, na verdade, então eu vou encerrar essa reflexão, que eu volto na semana que vem para falar mais sobre isso. Mas nessa semana, foca mais nessa questão
das finalizações de ciclo. Que velho hábito, que questão aí na sua vida, na sua rotina, você precisa mudar nessa semana. Aproveita essa força de finalização, de limpeza, de depuração, desses processos que trazem um fim para a nossa vida, que é um fim necessário para o novo chegar. É um espaço que precisa ser aberto para que outra coisa possa se instalar. Essa é uma semana da gente focar mais nisso. Em relação às luas da semana, na segunda-feira, a lua vai passar o dia praticamente todo no signo de Áries, onde ela se tornou minguante no domingo. Então, uma segunda-feira de lua em Áries é uma segunda-feira apressada, é uma segunda-feira cheia de demandas, tem muitos aspectos no céu, então pode ser um dia mais movimentado. Eu diria que é um dos dias mais movimentados da semana pelo céu aqui, né, os aspectos no céu, e também porque Áries traz essa ideia de pressa, parece que a gente ainda vai carregar a velha forma de ser, de fazer, até que a gente tome consciência. Inclusive, segunda-feira é um dia bem interessante para a gente observar mesmo. É aquele dia para a gente viver a nossa rotina como ela tem sido nos últimos tempos, sem tentar mudar nada e observar. É aquele dia atípico, uma segunda-feira típica da minha vida, sem eu pensar em nada, sem eu controlar. O que eu faço? Como eu ajo? Como é meu dia? Quais são minhas demandas? Qual é a minha resposta a essas demandas? Então, observar. É um dia muito interessante para a gente fazer esse trabalho de campo, sabe? Ir lá e observar de fato como a vida acontece. E a partir daí você vai ter o material necessário para trabalhar esse processo de finalização, para organizar essa mudança necessária em alguma questão aí da sua vida, da sua rotina, nessa fase minguante do ciclo. Outro aspecto ainda na segunda-feira vai ser uma oposição de Mercúrio com Plutão. Mercúrio está em Câncer e Plutão acabou de voltar para Capricórnio, retrógrado, né? Ele já entrou em Aquário, mas agora ele está voltando retrógrado para Capricórnio. E essa oposição, ela pode trazer uma certa intensificação de processos emocionais que gera uma movimentação mental que pode, por sua vez, gerar discussões, palavras que saem da nossa boca muito alinhadas com dores da nossa alma. Então, observa muito bem nesse dia as suas palavras, como que você reage às coisas, como que você fala, ou às vezes as pessoas em relação a você. Nós podemos ser a pessoa que emite as palavras, mas também ser a pessoa que recebe palavras duras e carregadas de cargas emocionais das pessoas ao nosso redor. Como a lua vai estar em Áries, a gente pode ficar um pouco mais irritadiço, impaciente, e essas palavras acabarem saindo, espelhando muito essas dores internas. Marte vai entrar em Virgem, como eu já tinha comentado, na segunda-feira também, e a gente pode ficar um pouquinho mais irritadiço também com as questões cotidianas, com questões pequenas, com detalhes, com rotina mesmo. As coisas podem nos irritar um pouco mais daqui para frente, né, nesse período de Marte em Virgem, mas nesse dia particularmente, porque a Lua vai estar em Áries, reforçando tudo isso. Às 8h55 da noite, na segunda-feira ainda, a Lua vai entrar no signo de Touro e ela vai passar terça e quarta-feira o dia todo nesse signo que traz aterramento para essa energia toda. Então, a gente vai ser convidado nesses 2 dias a descansar mais, a diminuir o ritmo, a sermos mais produtivos. Então, dentro de uma energia de terra, é muito favorável para resolver questões concretas, é favorável para a gente também ter mais tempo para descansar, para dormir um pouquinho mais,
se for possível, ou dormir mais cedo também, se a gente puder. O descanso, ele é necessário e a produtividade também. Então, aqui a sabedoria é saber equilibrar os dois com harmonia, né? Sem deixar nenhum sobrepor o outro. Mercúrio vai entrar em Leão na terça-feira. Então, ele se despede de Câncer, faz esse aspecto com Plutão e na terça ele entra em Leão. Mercúrio em Leão, ele é um pouquinho mais desafiador, porque enquanto Mercúrio em Câncer, ele traz palavras amorosas, em Leão, ele traz palavras um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais diretas, um pouquinho mais que soam até mesmo arrogantes. Às vezes, as pessoas, elas vão falar muito sobre elas, então é muito o eu. As pessoas, às vezes, podem falar de uma maneira que soe arrogante. É uma energia, assim, um pouco desafiadora para Mercúrio, né? Mas ele também traz uma tendência a gente poder refletir mais sobre a gente mesmo, a gente poder pensar mais sobre nós, a gente poder organizar a nossa mente, refletir sobre nós mesmos, muito nesse direcionamento para o eu. Isso pode ser muito saudável, se a gente realmente está o tempo todo pensando no outro, mas isso pode passar do ponto para pessoas que já têm essa tendência naturalmente, tá? Na quinta-feira, a Lua amanhece no signo de Gêmeos, então 4h25 da madrugada, ela já vai entrar nesse signo e fica aí 2 dias, principalmente, né, o dia todo, nesse signo mais racional do elemento ar. Então, a mente fica mais agitada, a gente fica mais disperso. Então, pode ser mais para o final da semana, bem interessante a gente ter menos coisas para fazer, porque a tendência vai ser dispersar, a tendência vai ser falar demais, porque aí está sendo regido por esse Mercúrio em Leão. Então, falar demais, as pessoas falando mais sobre si mesmas, e também essa certa dispersão em relação à rotina, as coisas que tem que fazer. Não faça uma lista muito grande, porque a tendência é você não fazer nem metade dela. Na sexta-feira, o Sol vai fazer um aspecto positivo com Urano. O Sol, ele tá lá em Câncer, Urano tá em Touro, e esse aspecto, ele vai trazer uma facilidade maior para a gente mudar, para a gente se renovar. Então, essa questão da mudança de hábitos, as mudanças de atitude, elas vão ser muito favorecidas nesse final da semana. Então, a gente já teve a semana toda para se observar, para perceber, para refletir, e a gente precisa de um plano a partir daí. A gente precisa realmente perceber, tá, o que na segunda-feira, com a lua nova ali, inclusive ajudando a gente a começar algo novo, o que eu posso mudar na minha vida, na minha rotina, na minha maneira de ser. E o trabalho emocional, ele sempre tá do lado de tudo isso, ele sempre corre junto. Por quê? Eu posso ter decisões mentais. Então, eu resolvi na minha cabeça que eu vou mudar, que eu vou fazer. Quantas vezes a gente já não fez isso? Mas na prática concreta, na rotina, não conseguiu se manter. Porque existia emocionalmente um bloqueio atrelado a isso. A gente não procrastina simplesmente porque procrastina, porque quer, né? Ninguém fala, hoje eu não vou fazer nada. Eu acho que ninguém acorda conscientemente dizendo isso se tem coisas para fazer. Quando a gente tá de férias, quando a gente tá cansado, a gente fala assim, né? Hoje eu não vou fazer nada, mas é uma escolha. Mas diante de um dia normal, em que a gente tem coisas para fazer, ninguém conscientemente faz isso. Mas inconscientemente, existem sim questões por trás de cada atitude que a gente toma. Então, o trabalho emocional, ele deve estar sempre lado a lado. As nossas resoluções mentais, as nossas mudanças de hábitos, as questões concretas, elas só vão de fato acontecer se houver esse trabalho conjunto entre o nível mental, o nível emocional
e o nível físico. No sábado, a lua vai entrar em Câncer às 2 da tarde e vai ficar domingo também ali. Então, o fim de semana de lua em Câncer, já ali quase nova, ela vai ser oficialmente nova só na segunda, então ainda é um fim de semana de lua minguante, no seu finalzinho já, vai ser um fim de semana perfeito para descansar, para ficar mais em casa, para cuidar. Aí a gente pega tudo que a gente viveu durante a semana, tudo que a gente refletiu, tudo que a gente observou, tudo que a gente resolveu na nossa mente e olha para o nosso emocional e percebe por que eu não consigo mudar. O que está por trás? Que incômodos eu sinto? O que isso me gera? Como que eu gostaria de me sentir fazendo o que eu gostaria de fazer? Então, fazer essa análise mais profunda, olhar também para crenças familiares, como que é na minha família, como que meu pai faz, minha mãe faz, qual é a dinâmica na qual eu fui acostumado a ser, a fazer as coisas, porque tudo isso influencia. E aí, depois desse trabalho, na segunda-feira, a gente é convidado a recomeçar. Mas eu vou falar mais sobre isso no céu da semana que vem. E por hoje eu fico por aqui. Eu desejo para você uma excelente semana de lua minguante, de muitas percepções, de muita coragem para mudar o que já não está mais fazendo bem, para acessar essa força interna que é capaz de mudar toda e qualquer realidade na sua vida. Então, um beijo e até mais. Tchau, tchau.